Pronto, Dri, tá aí. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos para a nossa primeira reunião sobre a Olimpíada de Redação, REDASP. Nessa primeira reunião, nós passaremos. Eu vou pedir para alguém que está com o microfone ligado mutar, por favor. Como eu estava dizendo, nossa primeira reunião da Olimpíada de Redação REDASP. Nessa primeira reunião, nós passaremos algumas informações para vocês que são importantes. Já aviso que teremos outras também. E peço, por favor, que vocês coloquem as dúvidas no chat. E aí, ao final da reunião, nós vamos esclarecer as dúvidas também. Bom, passo a palavra para o João. Eu tô sem microfone aqui, eu não consigo. Ah, tá? Estão Ah, ouvindo? estou te Ah, ouvindo, João, então perfeito. perfeitamente. Então perfeito. Vamos lá. Então tá, gente, bem-vindos a essa primeira reunião Redasp, tá? Nós vamos passar para vocês, como a Adriana falou, algumas informações iniciais. Talvez nós não tenhamos neste momento todas as respostas, mas com certeza o que nós escolhermos daqui que não tivermos respostas, nós vamos levar aos responsáveis da Olimpíada. Oi? Eu vou pedir só para o pessoal que está com o microfone aberto, por favor, fechar. Alô, por favor, quem está com o microfone aberto? Isso, obrigado. Então, tudo que nós escolhemos aqui de vocês com relação a dúvidas que nós não tenhamos ainda as respostas, nós vamos levar para a nossa... Era erro mesmo. Ou muita gente, né? O meu Agora também não tá indo. João, silenciei todo mundo, tá bom? Não, já tá continua compartilhando. Já está. Pronto, agora está todo mundo ouvindo. Isso. Tá. Pronto, agora sim, gente. Vamos lá, então. Como eu estava dizendo, tudo que nós não conseguimos responder nesse primeiro momento, nós vamos levar para a equipe central e aí, a partir disso, depois das devolutivas na medida do possível. Vamos lá, Adriana. Bom, com relação à Redasp, então, a intencionalidade João, só um pedagógica... minutinho. Compartilha com a gente, por favor. Ah, não. Ele saiu do compartilhamento. Nós desaprendemos, né? Ai, gente do céu. Vamos lá. Aqui. Perfeito. Aparece? Então, vamos lá. Então, com relação à intencionalidade pedagógica, né, nós vamos só nesse primeiro momento situar todo mundo, imaginando que algumas pessoas talvez não tenham ainda todas as informações. A ideia da Redasp é encontrar e exaltar estudantes da rede e torná-los referência nas suas comunidades, né, e disseminar a cultura de Olimpíadas científicas nas escolas, certo? Nós tivemos já um primeiro ciclo, que foi no primeiro semestre, com a UMASP, né, a Olimpíada de Matemática, e agora o segundo semestre coube a língua portuguesa com a Redasp, tá? Nós vamos deixar, esse material vai ser disponibilizado para vocês na sequência, e aí nós vamos deixar alguns links que supostamente vocês já devam ter, porque nós repassamos esses links nos nossos grupos de WhatsApp, mas, de novo, né, considerando que possa ter pessoas que não tenham esses links, a gente vai repassar para vocês, tá? Então, sobre a Redasp, especificamente, tá? Quem faz, né? Quem são os estudantes impactados? Na verdade, num primeiro momento, a expectativa é que nós tenhamos 2,5 milhões de estudantes dos sextos aos
dos sextos anos ao nono ano do ensino fundamental, dos anos finais, à terceira série do ensino médio, tá? E eles vão realizar a prova, aliás, que realizaram a prova paulista do segundo bimestre. Essa questão de que realizaram, ela já mudou um pouquinho, né? Não é única e exclusivamente para aqueles que realizaram a prova paulista. Todos os estudantes vão ter acesso a fazer a Redasp, tá? E a prova paulista, na verdade, vai servir como critério de desempate, certo? Então, ela não há a exclusão pelo fato de não ter feito a prova paulista. A prova paulista não faz parte da Olimpíada, né? E como eu já tinha comentado, ela vai ser contabilizada como critério de desempate, assim como a frequência dos estudantes também. Então, vamos supor que nós tenhamos aí estudantes dentro de uma porcentagem X, que nós vamos explicar para vocês à frente, empatados na questão de notas, os critérios de desempate serão a participação na prova paulista e a frequência desses estudantes. A Redasp, então, será realizada na plataforma de redação paulista. É importante isso, porque os estudantes já sabem, já têm esse caminho, e na hora de abrir no sistema, é pela redação paulista que nós vamos abrir as redações, tá? A redação olímpica será contabilizada no BI, e aí essa redação olímpica contabilizada no BI significa dizer que nós vamos ter todas as turmas lá ao final do processo todo, e aí quando eu digo o final do processo todo, nós estamos falando de 10 dias após a finalização da Olimpíada, e aí essa finalização de Olimpíada, nós provavelmente cairemos em setembro. Nós vamos depois conversar a respeito disso, mas toda a participação dos nossos estudantes será contabilizada no BI. Os estudantes premiados são classificados 10% de cada unidade escolar, então os 10% de melhor resultado na unidade escolar estão classificados, e aí 5% desses estudantes de cada município são aqueles que estarão aptos a concorrer, né, ou a disputar aí as medalhas de ouro, prata e bronze na sequência. A proposta é muito próxima da proposta da UMASP, com algumas situações em específico, tá? Adriana, você tem algum comentário? Não, por enquanto, ok, João. Vou deixar para fazer os comentários lá nas questões e naquela retomada, ok? Perfeito. Então, seguindo, o calendário, como já é de ciência de alguns de vocês, nós vamos ter a Redasp acontecendo do dia 19 de agosto, uma segunda-feira, até o dia 27 de agosto, uma terça-feira. E a partir daí é uma fase única entre esses dias, ela é online, diretamente na plataforma da Redação Paulista. A escrita do texto deve ocorrer obrigatoriamente na escola e no turno de matrícula do estudante, na plataforma, certo? Então, ela vai estar aberta para cada estudante, ela vai estar aberta para que ele realize dentro do turno dele de aula, tá? Então, não há possibilidade do estudante fazer, segundo a SEDUC, não há possibilidade dele fazer fora do turno de aula dele. Então, nós vamos ter que pensar dentro das nossas escolas, das nossas unidades, como organizar as turmas de cada ano série nos seus dias determinados, para que essas redações sejam realizadas. A produção textual, como já foi dito, é contabilizada no BI. Algumas coisas vão se repetir aqui, tá? Nós estamos utilizando o material, exatamente o material que nos chegou às nossas mãos via SEDUC, tá? O tema será revelado no dia da aplicação, assim como acontece nos principais vestibulares e Olimpíadas. Então, sexto, sétimo, nós só vamos saber dessas questões no dia da aplicação de cada ano série, tá? Nós não teremos aí o tema revelado antes. A questão do gênero, aí depois nós entramos no mérito, a Adriana pode trazer para vocês essa informação mais pontual, tá?
Os gêneros, então, têm caráter argumentativo e conversam com o planejamento curricular daquele ano série. Adriana? João, aqui eu acho que é no próximo slide, né, que já apresenta a data específica para Isso, cada ano e série, né? isso. Sobre os gêneros textuais, nós deixamos para mais para frente, né? Isso, Tá bom, pode. então. Perfeito. Importante, então, o sistema de avaliação não ficará disponível fora do dia previsto, tá? Aqui nós estamos retomando, então, o que foi dito, alguns itens muito importantes. O estudante que não fizer, independente da situação ocorrida, que mesmo que ele esteja com atestado médico ou qualquer impossibilidade, infelizmente, por se tratar de um concurso, né, de uma Olimpíada, esse estudante não faz fora do período determinado a ele, tá? Justamente pelo caráter competitivo da Olimpíada. Aliás, desculpa, eu não li ainda o finalzinho, mas assim, salvo em caso de feriados municipais, o que eu acredito não seja em relação à diretoria de São Vicente, não acredito que nós tenhamos problema nesse sentido. Então, não haverá repescagem, tá? E os estudantes terão por volta de 1h30 para desenvolver o texto. Eu não sei se é o seu, Adriana, tá eco. Os estudantes. Perfeito. Os estudantes, então, terão 1h30 para desenvolver o seu texto e logo no início do período que estão matriculados, tá? Então, a previsão é que entre 8 e 8h30 nós estejamos começando essa aplicação. Aí alguém pode pensar assim, mas eu tenho um X de sextos anos ou um X de primeiras séries e eu não vou ter aparelhos para esses meninos desenvolverem. Como nós dissemos, a redação ela tem aí por volta de 1h30. Então, mesmo que ela comece às 8, nós teremos aí a possibilidade de ir remanejando as turmas de forma a fazer, um primeiro momento, um grupo de turmas e, num outro determinado momento, um grupo de outras turmas, tá? Essa 1h30, num primeiro momento, foi dito para a gente que é o tempo limite. Mas, pelo que nós entendemos, isso não significa dizer que o sistema vai fechar em 1h30 e o estudante não vai conseguir terminar o seu texto, tá? Mas nós pedimos para ter atenção e repassar isso para os meninos, que seja dentro dessa 1h30, porque, de repente, pode acontecer, né, do sistema realmente cair, porque ele já está além do tempo, mas na última live que nós tivemos, o pessoal disse que se passar 5, 10, 15, 20 minutos que seja, não vai ser isso que vai ser um fator excludente, tá? De exclusão dos nossos estudantes, ok? Outro item, nas unidades escolares PEI, então as que são PEI de 9 horas, esses estudantes terão o período da manhã para fazer a redação, tá? Então, muita atenção às PEIs que são de 9 horas, que os meninos só terão a parte da manhã para fazer. Então, não dá para a gente fazer um cronograma, organizar a escola pensando que uma parte pode fazer de manhã e uma parte pode fazer à tarde, tá? O pessoal das PEIs tem que garantir que todos eles façam de manhã. Bom, exclusivamente para a Olimpíada de Redação, o professor não poderá devolver a redação, tá? Caso isso ocorra, o estudante será desclassificado. Sendo assim, o único fluxo possível é a finalização do texto dentro da plataforma Redação Paulista. O que isso quer dizer? Nós teremos uma banca de avaliadores. Esses avaliadores vão fazer a correção a título de competição, de Olimpíada. Esta correção não necessariamente é exatamente a correção que nós, professores de redação e leitura de língua portuguesa, fazemos dos nossos estudantes no dia a dia ali dentro da proposta de redação. Mas o professor, ele também pode e deve finalizar o processo. Então, para ele finalizar o processo, nós estamos indicando que ele não faça nenhum tipo de devolutiva, tá?
que ele não devolva a redação, ele simplesmente vai lá, se tiver alguma notazinha que ele não concorde, tudo bem, ele pode até mexer, mas a gente está indicando que quanto menos mexer, melhor, tá? Lembrem-se, a gente está falando única e exclusivamente agora da Redasp. Depois eu tenho certeza que vai surgir alguma outra dúvida, nós já vamos esclarecer para vocês também com relação às redações de agosto. Cronograma, então, nós vamos ter aqui de 19 a 27, como já havia dito, os sextos anos na segunda-feira, dia 19, fazendo a prova, então, sexto ano de manhã faz de manhã, sexto ano à tarde faz à tarde. Sétimo ano, no dia 20, na terça-feira, o oitavo ano, dia 21, na quarta-feira, e o nono ano, na quinta-feira, dia 22. Para o ensino médio, nós vamos começar com a primeira série lá na sexta-feira, dia 23, as segundas séries no dia 26 e as terceiras séries no dia 27. Lembrando que as turmas do noturno também respeitam o mesmo processo da participação na Redasp, tá? Então, eles vão fazer no período de aula deles. Outras informações importantes. Houve, e nós divulgamos isso, né, um link do banco de talentos. Professores se inscreveram para serem avaliadores e compor essa banca de avaliadores, né, do que se pensa termos aí 250 mil textos para serem avaliados, né? Aliás, desculpa, desses textos todos, a seleção de 250 mil textos, os mais bem avaliados, ou seja, 10% de texto de cada escola. Então, nós vamos ter uma banca à parte, e essa banca à parte que vai fazer a seleção dessas porcentagens de texto para que os estudantes sigam as fases ali até chegar na premiação das medalhas de ouro, prata e bronze. Já houve essa contratação, fechou ontem, isso. Ontem fechou o banco de talentos para que os professores se inscrevessem e há uma remuneração e cada professor vai receber um lote de redações para ele fazer, além do lote da redação, vai receber as orientações para que ele faça as correções de acordo com os critérios da Olimpíada. Nós solicitamos que haja uma ampla divulgação já agora em agosto, né? E principalmente envolvendo os grêmios estudantis. Como eu disse, esse material vai à mão de vocês, então dá para orientar os meninos do Grêmio para que eles consigam trazer essas informações também para os meninos. A expectativa do resultado final, passada toda a aplicação e a correção pela banca, né, é do dia 10 até o dia 10 de outubro, tá? E nós temos, assim como tivemos agora em junho a realização do evento da OMASP, nós vamos ter um evento também a ser realizado em meados de novembro e dezembro, mas isso nós não temos ainda definido, é uma coisa que a diretoria precisa sentar, conversar e ver em que espaços e como nós vamos realizar tudo isso, tá? Primeiro nós vamos nos preocupar com a aplicação. O regulamento nós vamos deixar aqui também para vocês, já divulgamos, mas vamos deixar no material também o link do regulamento. E aí agora, Adriana, deixo para você. Agora nós vamos recapitular, antes das perguntas de vocês, todas as informações que o João passou até aqui, ok? Pode passar para mim, João, por favor. Então, qual é o nosso público-alvo e quais são as datas de realização da Redasp? Nosso público-alvo são os estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, primeira, segunda e terceira série. Lembrando que todos os alunos que têm acesso à prova paulista farão a Redasp. Então, estudantes da regular, do integral, do noturno, todos os estudantes deverão fazer a Redasp, tá? Lembrando que é um processo além da plataforma Redação Paulista, de todo aquele trabalho mensal que realizamos lá.
é uma atividade paralela, né? Assim como tivemos a OMASP, agora temos a REDASP. Pode passar, João, por favor. Ah, voltando só um minutinho. E ela vai acontecer de 19 a 27 de agosto, respeitando o ano e série em cada dia, como o João já bem pontuou E o período anteriormente. e o turno também de estudo. Exatamente. Pode passar, João, por favor. Sobre os temas e os gêneros, né? A grande preocupação nossa, inclusive quando tivemos a primeira reunião, foi como assim não teremos acesso ao gênero? Ao tema, a gente até entende, né, que o tema acaba sendo algo que é divulgado mesmo lá no dia, por ser um processo, né? Enfim, uma Olimpíada não tem como a gente ter acesso ao tema antes. Mas o gênero foi uma preocupação nossa. E aí eu acho que de tanto tocarmos nesse assunto, acabamos que eles divulgaram lá na página da Redasp, que inclusive é interessante que vocês estejam sempre atentos lá à página da Olimpíada, porque pode surgir alguma informação que pode ser importante no trabalho com os estudantes na unidade escolar. Então, eles já divulgaram a tipologia, né, que é o texto argumentativo ou dissertativo, vai depender do ano e da série, e já deram duas possibilidades de gênero, que é o artigo de opinião, Para o é, ensino médio, né? isso, do nono ano, né, anos finais e ensino É, médio, e depois eles divulgaram do sexto ao oitavo, né? seria a carta. Que seria a carta ao leitor, né? Então a gente já tem uma prévia aí dos gêneros para conseguirmos inicialmente trabalhar com os nossos estudantes. Eu acho que quem tem o sexto ano ali acaba que fica muito mais próximo já esse trabalho. Então, se eu tivesse os anos finais, eu priorizaria nesse momento o trabalho com a Redasp e deixaria o gênero de agosto para ser trabalhado mais lá no final do mês ou na segunda quinzena do mês. Tá fazendo o trabalho dele bem feito. Então, esse Bom, acho que professor. é isso, João. Ah, uma coisa importante aqui, gente, é pensar que não teremos repescagem. É no dia e no horário. Não conseguiu fazer no dia e no horário, não terá outra oportunidade para realizar a Olimpíada, ok? Pode passar, João, por favor. Tem alguém com o microfone aberto, por favor. É você falar a verdade, é você respeitar o. Pode passar, João, por favor. Pronto. Aí, esse ponto é importante também, né? Que para a realização da Olimpíada de Redação, nós utilizaremos a plataforma Redação Paulista. Os temas só serão postados no dia de escrita na plataforma e a postagem será feita pela SEDUC. Então, os professores não precisam se preocupar com quem fará essa postagem, se eles terão que fazer a postagem, porque a SEDUC fará automaticamente. Pode passar, João, por favor. Aí, um outro ponto que discutimos é que se esse texto realizado, por ser realizado na plataforma Redação Paulista, se ele seria contabilizado no BI de agosto. Aí a grande questão é, será contabilizado no BI de agosto? Mas temos que pensar o seguinte, o sexto ano, por exemplo, faz a prova no dia 19, aí o professor tem até 10 dias. O professor do banco de talentos, tá, gente? O professor lá do banco de talentos que vai corrigir e o professor da sala, né? É isso? João, aqui tem gente dizendo que não estava me ouvindo. Oh, meu Deus. É isso. Todo mundo não estava me ouvindo ou só algumas pessoas? Enfim, vou continuar aqui e aí qualquer coisa vocês retomem aí. Ah, não, tem gente que está ouvindo normal. Ó, ufa, gente. Tá, então Qualquer vamos lá. coisa qualquer coisa eu repasso. Vamos lá. Ok, então continuando aqui. Será contabilizado no BI de agosto, mas temos que fazer a seguinte conta.
sexto ano fará a Olimpíada no dia 19. O professor da turma terá que fazer. Terá que fazer, não, ele tem essa possibilidade de acessar a plataforma e verificar se a inteligência artificial fez uma correção adequada e, no entendimento dele, não tendo feito, ele pode ir lá e melhorar um pouco a nota do estudante. Isso nos 10 dias. Decorrido esses 10 dias, fecha automaticamente e aí só a banca de avaliadores que poderá fazer essa correção. Tá bom? E aí isso vai ser lá no dia 29. Então, o sexto ano ainda conta no mês de agosto, no BI de agosto. O sétimo ano também. A partir do oitavo ano só vai contar para setembro, tá? Então, nós temos que pensar isso também. Algumas pessoas até pensaram nessa questão de, então, vamos priorizar só uma. João, fecha o seu microfone, por favor. Tá dando eco. Vamos utilizar só a proposta de. Ai, desculpa. Imagina, vamos utilizar só a proposta da Redasp, porque vai contar no BI de agosto. Mas aí, a partir do oitavo ano, não contaria, tá bom? Por isso que tem que ser realizada as duas propostas, a do mês e da Redasp. A Elisângela colocou aqui que não está passando os slides, é isso mesmo, o João vai passar agora, tá bom? Pode passar, João, por favor. João, passa, por favor. Isso, agora sim, passou. Pensando na correção, já até adiantei aqui um pouquinho, né? Mas é isso, o professor pode intervir na correção da inteligência artificial, assim como ele já faz hoje, e aí depois de 10 dias corridos da aplicação, já serão selecionados os 10 melhores textos da escola naquela turma, e aí o professor não vai poder fazer mais nenhuma interferência, só a banca avaliadora, tá bom? Aí um ponto de atenção aqui é que a Olimpíada de Redação não tem a mesma intencionalidade pedagógica das demais propostas trabalhadas ao longo do ano e ela é uma competição, né? Então, o professor não pode devolver a correção para o estudante. Se ele fizer isso, o estudante será desclassificado. Ainda pensando sobre a correção, nós queremos destacar que a Olimpíada tem por objetivo criar referências de estudantes em suas comunidades. Por isso, a intenção é valorizar a escrita do nosso estudante a partir tanto da leitura, né, quanto da escrita especificamente. Pode passar, João, por favor. Acho que é só isso, Dri. Agora a gente pode. Ó, eu acredito que dá para respondermos as perguntas a partir do chat. E se alguém quiser também levantar a mão e abrir o áudio e falar conosco, também terá essa oportunidade, tá? Eu vou começar pelo Deixa eu chat, só. João. Posso só retomar uma coisa? Que eu acho que Pode. a gente poderia, antes de responder as questões, pegar a parte mais polêmica de tudo isso, Dri, que eu acho que é a questão da postagem das redações, não é não? Eu não vi se tem questionamentos a respeito. Não, não tem, João. Então tá, então vamos lá. Podemos começar. Então, ó, primeira pergunta aqui é do Juliano. Mas contará em setembro? Minha escola tem apenas ensino médio. Isso, Juliano. Para quem tem só ensino médio, contará no BI de setembro, né? Aí, aqui a gente vai contar uma novidade para vocês de algo que aconteceu, que a Seduc sempre tem boas ideias, né? E aí eles tiveram uma boa ideia agora, em agosto. Lá no início da plataforma Redação Paulista, em agosto do ano passado, sempre falamos para vocês que a meta são 8 redações por ano, né? E aí agora a meta mudou, são 9 redações por ano. Então, por isso que estamos batendo na tecla.
além do tema da Redasp, que é uma Olimpíada, é um processo paralelo, tem que fazer o gênero do mês, porque daí teremos as 9 redações que devem ser contabilizadas até o final do ano. Mas aí, voltando à sua pergunta, sim, será contabilizado no BI de setembro, tá bom? Só um detalhe, gente. Nossos esforços todos na parte de correção, de devolutivas e tudo mais, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, nós vamos ter aí, nós estamos prevendo até comecinho da semana que vem, aliás, comecinho da semana que vem, não, ainda essa semana, que todos os professores coloquem as suas propostas de agosto. E aí o trabalho transcorre normalmente. Quando chegar a Redasp, o professor só vai ter que ir lá e finalizar o processo, dá uma olhadinha na correção da inteligência artificial e baliza as notas, mas não é o mesmo processo, né, de correção, de trabalho que foi realizado ao longo de agosto. Tá? A SEDUC, num primeiro momento, disse para a gente que toda a Redasp ia realmente contar, mas ela não tinha contado para a gente que poderia cair em setembro. E aí, se nós não colocarmos a proposta de agosto agora, né, nesse período, e fazer o trabalho normalmente, nós vamos ter escolas zeradas em agosto, principalmente aquelas que têm o ensino médio. Então, essa situação a gente não pode deixar passar, tá bom? Então, o trabalho de agosto com a redação é normal, todo mundo coloca a proposta aí essa semana, trabalha com os meninos, né? Alguns gêneros, de repente, gêneros não, mas algumas tipologias, até mesmo gêneros, dá para trabalhar em consonância com a Redasp, mas a Redasp nós temos só o compromisso de finalizar o processo, enquanto a proposta da redação de agosto, a gente faz o processo como nós temos feito nesse primeiro semestre e vamos fazer agora no segundo. Adriana? Isso mesmo, João. Eu vou passar para a próxima pergunta, tá? É da Tânia. Todos os alunos irão realizar? Sim, todos os alunos irão realizar a Olimpíada de Redação, ok? Aí, seguindo da Érica, ela coloca assim: sobre as postagens, seria legal retomar, por favor. Então, eu vou retomar, João, depois você complementa, por favor, tá? Então, é o seguinte, Érica, nós teremos a publicação normalmente do gênero da plataforma Redação Paulista, que inclusive já foi disponibilizado para todos os anos e série, e é esse trabalho nós até orientamos que os professores façam a publicação a partir de hoje e finalizem lá no final do mês, até o dia 30, um pouquinho antes do dia 30, tá? Lembrando que 31 é sábado, a gente vai evitar o trabalho no final de semana. Tem o dia 30, que é na sexta. Se puder puxar um pouquinho, é melhor ainda. E aí, além disso, para a Olimpíada, a própria SEDUC vai publicar as propostas em cada dia específico para ano e série. É isso, João. Certo. Eu estou vendo algumas questões aqui. Eu vou ler 3 aqui na sequência, só para dar uma única resposta, tá? Da Arlete, do Miguel e da Elivete aqui na sequência. Os 3 batem na questão tipologia, gênero. Gente, eles não iam. Foi uma briga muito grande porque a SEDUC não queria divulgar absolutamente nada, nem gênero. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. A SEDUC não queria divulgar para a gente nem gênero e nada a respeito, tá? Nós que fomos buscando e eles começaram a trazer para a gente alguns cardzinhos que eles estão chamando de dicas, mas na verdade praticamente já é o que vai ser e na medida do possível nós vamos disponibilizando para vocês, tá? Então, tema da Olimpíada é muito amplo, realmente.
Tá lá, se vocês, quem leu já o regulamento, eles falam de tema olímpico. E aí, tema olímpico é qualquer coisa, tá? Então, nós não temos essa informação mesmo. Como até dia 19, pode ser que surjam algumas dicas, como eles falam, né? Que nos deem alguma coisa mais específica, certo? Aí, respondendo a Arlete, tá? Então, não há um direcionamento nesse primeiro momento mesmo, tá, Arlete? Vamos aguardar, ver se durante esses próximos dias nós tenhamos mais alguma coisa. Mas uma coisa que foi nos dito é assim, como é uma Olimpíada e é competição, né? Para a gente pensar, por exemplo, o Enem, né? Ninguém vai para lá sabendo qual é o tema. Então, enquanto tema, realmente nós não vamos ter nenhuma informação. O que nós poderemos ter é esses direcionamentos sobre a questão de gênero, mas mesmo a questão do gênero pode ser que não seja tão pontual e tão específica, certo? O Miguel fala da questão de gênero literário, né? E o argumentativo é muito abrangente, realmente, Miguel. Isso foi falado em algumas lives nossas e nos disseram assim, para que os gêneros já estão ou já foram trabalhados em algum momento com os anos séries. Então, que isso não seria nenhuma surpresa para os nossos estudantes. Fecha as aspas, tá? Eu não abri, mas agora estou abrindo e fechando aspas, porque foi exatamente isso que nós ouvimos, tá? Então, não sabemos. Provavelmente vai cair mesmo em gêneros mais comuns, tá? Eu vi que você colocou aqui a questão do editorial. Não acredito que tenhamos editorial como gênero dessa Olimpíada. Devemos ter gêneros mais comuns desses trabalhados nas salas, tá? A Elivete fala carta ao leitor ou carta do leitor, né? Então, essa é outra discussão também. O pessoal às vezes não tem essas diferenciações. Uma hora o pessoal lá escreve uma coisa, outra hora escreve outra, tá? Adriana, mais alguma coisa que você tenha lido enquanto eu vou tomando um fôlego? Não, é isso mesmo, João. Elivete, eu vou colocar de novo os cardzinhos lá no grupo para a gente ter a certeza de como eles ponderam lá se é carta ao leitor ou do leitor, ok? Foi bom você retomar, João, porque eu tinha passado essas 3 primeiras Tá. questões aqui. Eu vejo aqui também a Monique perguntando sobre o professor orientador, quantas redações por dia para corrigir a questão de lote. Monique, eles encerraram ontem as inscrições e a partir disso disseram-nos que os professores que se candidataram e que estarão aptos a fazer as correções serão devidamente orientados até o dia de início das correções efetivamente, tá? Isso mesmo, João. Aí aqui o pessoal do Rubens Paiva está perguntando, professor da turma finaliza no dia? É isso? Então, na verdade, a Seduc nos passou que eles vão finalizar automaticamente, que o professor não precisa finalizar. Mas, se o professor for lá olhar para o texto do aluno, não concordar com a correção que a inteligência artificial fez, quiser alterar alguma coisa, aí o professor pode finalizar esse texto, tá? Mas entendemos que vocês não precisam finalizar nada, que a Seduc vai finalizar automaticamente. E é- Porém, como somos professores e conhecemos a Seduc, antes dos 10 dias decorridos, ó, a gente vai olhar direitinho para ver se está tudo certinho e, se for o caso, finalizarmos para não correr o risco do nosso aluno ser penalizado, ok? A sua alteração enquanto professor não vai incidir na Olimpíada, tá, gente? Vai incidir sim em você utilizar essa nota para os fechamentos do terceiro bimestre, ok? Adriana, tenho aqui também a Eliana Vilalva falando da questão que ela trabalha numa PEI de 9 horas, que existe aí a questão das primeiras séries, e se vai ser possível fracionar o período da manhã. Nós acreditamos que sim, porque foi nos dito que a partir do momento que o sistema vai estar aberto a partir das 8 horas da manhã, se nós pensarmos no período de uma regular, por exemplo, as aulas vão até 12h35. Então, entre esse período, dá para você fracionar o período em duas partes, né? Antes do intervalo, depois do intervalo, tá?
João, foi passado, né, que eles terão um período de 4 horas. Então, abre às 8 até ali, às 12, mais ou menos, os professores conseguem fazer essa organização. Então, faz uma turma primeiro, depois faz a outra turma e até o meio-dia entendemos que vocês vão conseguir fazer esse trabalho, tá? Pode seguir, João, com Eu a estou lendo próxima. aqui algumas coisas. tá. Tá. A gente já abre para vocês, tá bom, gente? A gente precisa só responder o que está escrito aqui no chat, tá? Bom, no caso do ensino médio, a Jaqueline perguntando, no caso do ensino médio, como ficará no BI as últimas semanas? Acredito que a gente já respondeu, né? Não vai ficar, tá? Então a Redasp não entra, muito provavelmente não vai entrar para agosto. Então, por isso, nós estamos orientando os professores a colocarem as propostas. Sobre o pessoal do Enio, alguém com aberto o microfone, por favor. O pessoal do Enio perguntando sobre a questão da finalização da proposta publicada pelo professor, né? Se é até 30 de agosto, isso é uma organização que vocês devem fazer. É óbvio que dentro dessa semana do dia 30 de agosto, algumas turmas, o professor pode finalizar, alguns professores finalizam no último dia que ele tem aula com aquela turma. Então, 30 de agosto aí, sendo um dia útil, é uma data base, sim, né? Só lembrando, e aí tem algumas escolas que nos ensinaram algumas coisas, lembrando que nós podemos fracionar essas correções também, né? Tem escola que faz aí um trabalho com os estudantes no sentido de sempre ter algumas redações durante essas semanas, né? Aqueles estudantes que de repente dominam mais o gênero, dominam mais a escrita, esses entregando num primeiro momento antes dos demais, o professor já não deixar isso acumular, né? Já ir corrigindo essas redações para que vocês, primeiro, não tenham esse acúmulo no final do mês e, segundo, que a escola sempre tenha aí alimentado o seu BI semana a semana, tá? Mais alguma coisa, Adriana, enquanto eu estou lendo aqui? Não, acho que é isso mesmo. Eu vou ler a próxima e aí você vai já para a próxima fazendo a leitura, tá? O Jefferson pergunta: o professor não precisa corrigir a redação Olimpíada? Como já dissemos, Jefferson, o professor não precisará corrigir, porque haverá uma banca avaliadora. Porém, se você sentir a necessidade de ir lá olhar para ver se a inteligência artificial fez uma correção adequada do texto, você poderá fazer, tá bom? Mas não tem a obrigatoriedade de fazer a correção desse texto. Eu acredito também que, por se tratar de mais uma atividade que nós vamos despender esforços para tudo isso, até como incentivo, é interessante que nós levemos em consideração a produção dos nossos estudantes e tenhamos aí alguns valores atribuídos a isso para fechar o bimestre, né? Então, penso eu que de repente, uma organização da escola e um chamamento para que esses estudantes façam a redação, para nós, enquanto professores, também é uma forma de nós captarmos daí as notas possíveis para o fechamento do bimestre, tá? É um incentivo, vale a participação da escola. Lembrem que esses dados, mesmo que não sejam em agosto, eles vão aparecer no BI, e aí, somado a ele, todo o trabalho da proposta da redação dita normal de agosto, tá? Então nós vamos ter a proposta do professor e a Redasp e tudo isso vai compor um resultado da escola enquanto BI, tá? Ok, João, vou seguir agora com a pergunta da Adma. Não entendi com relação à prévia do tema. O que eu quis dizer, pessoal, é o seguinte: não haverá uma prévia do tema, né? Nós não saberemos qual é o tema da redação até o dia, de fato, né? O que nós temos é uma prévia do gênero, né? Que foi o que eu coloquei aqui para vocês já. Do 9º ano ao ensino médio, artigo de opinião, e do 6º ao 8º, carta ao leitor, tá? Ou do leitor, que eu já vou confirmar isso aqui para vocês direitinho, tá bom?
Aí outra pergunta da Adma é, com relação ao aumento das redações na plataforma, poderia explicar novamente, por gentileza? É o seguinte, a meta da plataforma Redação Paulista são 8 redações no ano. É uma meta que a gente tem que se organizar ao longo do ano para fazer essa publicação mensal. Aí algumas pessoas entenderam que como teremos a Redasp, que vai usar a plataforma e que poderia usar só o tema olímpico. E aí já teria essas 8 redações. Mas não pode, a gente continua tendo que realizar 8 gêneros, né? Além da Redasp, porque é um evento à parte, é uma Olimpíada, é um outro processo de aprendizagem dos nossos estudantes, tá bom? Aí a próxima pergunta aqui, João, é da Sheila. Os alunos poderão usar folha de rascunho? Eu acredito que não tem problema nenhum, Sheila, utilizar. Eu só fico preocupada com os menores, né? Sexto ano, por exemplo, esse tempo hábil aí de 1h30, no máximo 2 horas, se o estudante vai ter tempo de fazer é, o rascunho e passar para a plataforma. Mas não tem nada que impeça, né? E é até importante que eles façam um rascunho, porque a gente não entende o processo de escrita sem um rascunho ali, pelo menos, tá bom? Não tem nada que impeça fazer o rascunho. Aqui tem duas perguntas na sequência, o pessoal do Yolanda e a Tânia perguntando sobre a questão da aplicação. A aplicação é uma organização da escola, tá, gente? Ela não disse ou não disseram para a gente em nenhum momento que deveria ou não deveria ser o professor da turma, tá? De língua portuguesa, ok? Tanto o pessoal do Yolanda perguntou lá, o professor de língua portuguesa ou redação pode aplicar a Redasp? Não há nenhum impedimento, isso é uma organização da escola, tá? A Tânia também perguntou algo parecido. A aplicação será feita por terceiros? Não, não vai ser feito por terceiros. Vocês vão organizar o horário da escola ou, de repente, com o Proatec, aquelas escolas que, de repente, têm Proatecs suficientes e tem uma sala que possa ser utilizada para aplicação. Isso é de cada escola a organização, tá? Seguindo o pessoal do portal da Juré... então... Aí o pessoal do Rubens Paz já tinha perguntado sobre a questão dos Proatecs. Sim, pode utilizar tranquilamente, tá? Essa força-tarefa dos Proatecs. E o pessoal da Portal da Jureia está pedindo a disponibilização da gravação. A gente está gravando e vai disponibilizar para vocês sim, ok? O Tiago pergunta, já que a Redasp para o BI no ensino médio só entrará em setembro, o melhor é publicar e concluir a proposta de agosto o mais breve possível. Correto, Tiago, é exatamente isso. Não vamos... o movimento Redasp é uma coisa, o movimento redação que nós conhecemos de proposta é outro, tá? São duas coisas distintas que vão acontecer em agosto. Adriana? Ó, eu vou seguir aqui com a pergunta da Viviane. Como corrigir a redação sem devolver a nota para o aluno? Eu não entendi bem essa pergunta aqui, Viviane. Depois, se eu não conseguir esclarecer sua dúvida, você repete ela de forma mais clara para mim. A ideia aqui é a seguinte: no caso da Redasp, você não vai fazer a correção, você vai olhar lá a correção que a inteligência artificial fez. Se você discordar de alguma coisa, como a gente pode mexer ali na nota, você vai mexer ali na nota e pronto. E você pode finalizar a redação. Essa é a diferença que a gente quer que vocês percebam. Finalizar a redação é uma coisa e devolver a redação para o aluno é outra, né? Quando eu tenho essa possibilidade, quando eu não concordo ali com algo que um aluno fez, ou quando eu quero fazer uma orientação para ele melhorar o texto dele, eu posso devolver para que ele reescreva e me entregue novamente. O devolver para o aluno refazer não será possível. Agora, olhar a nota lá dada pela inteligência artificial e fazer alguma alteração é possível, tá bom? Se eu não respondi sua pergunta adequadamente, você pode descrevê-la um pouquinho
com mais detalhes abaixo e eu te respondo novamente, ok? Ou mandar em particular depois. Vamos seguir aqui Isso. rapidinho para a gente poder abrir para as questões, senão nós vamos estender muito o tempo, tá? E a proposta não é essa. Então, quem faz a escolha, o pessoal do Yolanda, quem faz a escolha dos 10% das redações da escola é a banca determinada pela SEDUC, tá bom? São os professores que estão lá aptos à correção dessas redações, que não necessariamente são professores que fizeram o banco de talentos pela escola, tá? Cada professor vai receber um lote de redações para corrigir, eles vão corrigir isso dentro de um sistema, e dentro desse sistema vai haver essa seleção dos 10% por unidade escolar, tá? Então, não é a escola e nem é o professor da sala da turma que faz essa seleção. Isso é a SEDUC, tá? Podemos fazer algumas correções se não tivermos de acordo com a correção artificial? Sim, a Adriana já disse que sim, tá? Mas não há devolutiva, porque não vai ter essa possibilidade, tá bom, gente? Não tem como fazer essa devolutiva da Redasp. O tempo de 1h30 é o tempo máximo, já é certo? Isso foi colocado para a gente, mas se o estudante exceder um pouco, não tem problema, pelo que foi nos dito, não vai fechar do nada a plataforma e ele vai ser impedido de terminar a redação dele, tá? Obviamente que com os meninos a gente não vai deixar isso em aberto, porque senão um tempo de 1h30 pode virar 3 horas, tá? E não é essa a proposta que a gente tem, e a partir do momento que você tenha muito mais que 1h30, pode ser que você esteja aí complicando aqueles que ainda vão fazer, né? Quem conseguir fazer com que as suas turmas sejam divididas em 2 momentos dentro do período do turno de estudo, às vezes um ou outro estudante que fique um tempo a mais com o aparelho pode ser que seja um complicador. Isso não significa dizer que a gente vai tirar o aparelho da mão de qualquer um dos nossos estudantes, em especial daqueles que têm um pouco mais de dificuldade, tá? E aí vocês sabem, e dá para organizar, dá para tentar pensar numa organização que privilegie também esses estudantes que têm mais dificuldades. Talvez, não quero fechar a questão, mas o grande problema que nós possamos ter são com os sextos anos, né? Que tem uma dificuldade maior de digitação, às vezes precisa de um rascunho, entre outras coisas. Adriana? Ô, João, só complementando aqui, tem alguém, eu não estou achando agora aqui no chat, que perguntou quantas redações o professor terá que corrigir, né? Para aquele professor que se inscreveu lá no banco de talentos para participar da banca de avaliação. Cada professor receberá 15 lotes de 40 textos para correção. Isso pensando se a gente não atingir lá o número mínimo estipulado, esse número pode aumentar um pouco ou diminuir, vai depender da quantidade de professores que se inscreveram, tá? Isso é para o professor da escola regular. Para o professor da escola PEI, o número vai ser um pouco mais reduzido, ok? Bom, na sequência aqui eu estou vendo algumas perguntas que nós já respondemos. Tem aqui a Carol perguntando: nas séries anos terão dias específicos? Sim, já colocamos isso no chat. Na nossa apresentação aqui do slide tem, né? Então, começamos com sextos anos no dia 19 e vamos subsequentemente até o dia 27 com as terceiras séries do ensino médio, tá? Um dia para cada ano série. Já podemos ir trabalhando o rascunho até o dia da aplicação? Para esses cardzinhos que forem disponibilizados para nós com relação ao gênero, né, a tipologia e o gênero, com certeza que sim, tá? Com certeza, não há nada que impeça que isso seja feito. A única coisa é que o estudante depois ele vai ter um domínio maior sobre o gênero e sobre o tema, mas não vai acontecer nada no sentido de, aliás, o que nós vamos ter de novidade é a questão do tema, tá? O tema que vai ser a surpresa na hora, e aí ele vai ter que adequar o tema àquilo que foi ensinado em relação ao gênero, certo? A Adma ainda fala que ficou confusa a informação do tempo da redação. O aluno terá 4 horas ou 1h30? 1h30, Adma.
4 horas são 2 períodos de 2 horas para a escola se organizar e dividir as suas turmas dentro do período. Então, se eu tenho muitas primeiras séries na parte da manhã, eu posso pensar numa organização de 2 horas para para essa divisão. Então, eu posso ter lá, sei lá, as 4 primeiras séries fazendo das 8 às 10 e as outras 4 que eu tenha, por exemplo, fazendo das 10 ao meio-dia, tá? João, só retomando aqui uma pergunta da Valéria que acabou passando, que é uma dúvida. Nesse caso, como é competição, por que estará aberto para nós mudarmos a nota? Pensando numa competição, não deveria ser aberto, né? Mas aí eu acredito que eles, assim como nós, entendem que às vezes a inteligência artificial falha. E aí nós vamos ser coerentes também para o nosso estudante não ser prejudicado. Se ela fez alguma coisa ali de forma que está inadequada, a gente pode interferir. Mas a ideia é que a gente faça o mínimo de interferências possíveis nessa correção, já que se trata de uma competição. Eu acredito que essa interferência do professor não vá para correção, mas isso a gente não sabe ainda, tá? Isso é uma coisa para a gente esclarecer com o pessoal da SEDUC. Acredito eu que aquilo que o professor mexer não vá para a mão daqueles que vão ser os corretores mesmo, tá? Bom, deixa eu seguir aqui. Chega o dia, já podemos ir, sim, os rascunhos, tudo bem. Aí o pessoal da Praia Grande, dia 19, 20 e 21, a escola tem a Feira do Estudante. Então, gente, com relação a isso, desculpa, eu não vou ter resposta, tá bom? Porque a secretaria, ela não prevê eventos. Ela fez a previsão apenas de feriados. E aí, com relação a feriados, eles têm uma organização. Então, se há um feriado municipal, por exemplo, aniversário da cidade, isso está previsto, né? Agora, participação das escolas em outros eventos, isso não está previsto. Aí nós vamos ter que pensar e fazer as escolhas. Então, se no dia 19 eu tenho sextos anos para ir e essa participação na feira, então dia 19, os sextos anos das duas, uma, ou ele vai para a feira ou ele faz a Redasp, tá bom? Aí é uma organização de vocês, a gente não tem como entrar nesse mérito, tá? E aí, se todos os sextos anos forem dia 19 para a feira de estudante na Praia Grande, já ficamos cientes que a escola, em relação ao BI sextos anos, está zerada em agosto, tá? João, mas eu tenho entendimento que sexto ano não vai para a Feira do Estudante, né? Então, estou só chutando, tá? Nem tenho esse conhecimento também dessa organização, tá bom? Podemos fazer algumas correções se não tivermos de acordo com sim, isso já foi dito, tá? Só não pode devolver, ok? O aluno não vai ter a chance de refazer a Redasp, tá? O aluno irá finalizar a redação e pronto? Sim, tá? O professor ele finaliza, encerra e o professor vai lá e vai mexer. Como eu disse, eu vou levar isso para a questão da equipe central para verificar se qualquer alteração de nota que o professor fizer vai incidir na questão do concurso, o que eu acredito que não deveria, tá? Se é um concurso, eu não posso ter um outro avaliador, senão aquele que foi determinado para avaliar as questões, né? Principalmente se for o professor da turma, certo? Adriana, mais alguma coisa? Ó, tem mais umas perguntinhas aqui, mas eu acho que elas estão retomando bastante coisas que já dissemos aqui, ó. Então, talvez tenham falado sobre, mas a plataforma vai reconhecer o uso da inteligência artificial? Vai, assim como ela já faz com as publicações que fazemos mensalmente, tá? Vai aparecer para o aluno a nota da redação da Olimpíada com a correção da inteligência artificial? Sim, só que talvez ela não seja tão rápida quanto
quando vocês fazem a correção, porque tem esses 10 dias para fazer o levantamento dos alunos, depois vai passar pela banca de avaliação, e só lá no dia 10 de outubro é que a gente tem a finalização dessas correções. Então, possivelmente só lá no dia 10, tá? O cronograma ainda é o mesmo que está no edital? Sim, continua o mesmo, começa lá no dia 19 com o sexto ano, vai passando pelos anos e finaliza lá no dia 27 com a terceira série. Aí uma Pessoal, pergunta aqui, é, João, interessante, né, que a gente se questionou também. E no caso dos alunos elegíveis para educação especial, há alguma informação sobre? A gente sempre teve essa dificuldade com a utilização da plataforma pelos estudantes elegíveis. E a ideia é a seguinte, gente: o estudante elegível, quando ele tem condição de escrever, ele pode usar um pouquinho mais do tempo, mais que 1 hora e meia. Ele pode, né, ter esse tempo a mais. Se ele recebe ajuda ali do professor, continua fazendo da mesma forma que vocês já fazem na unidade escolar, tá bom? Aí, o Juliano aqui também, né? Depois tem uma sequência de algumas coisas antes de chegar no Juliano, que é a questão do BI, então isso vai ser contado realmente, tá? Aí o Juliano coloca lá se haverá limitação quanto ao número de palavras, né? Então, assim, Juliano, a informação que nós temos é que o sistema é o mesmo, não vai ter nada de diferente daquilo que nós sabemos até agora dentro da plataforma, tá? Então, a questão de número de palavras, sim, né? A questão da correção, a gente já falou da questão da correção da inteligência artificial, o que vai ser surpresa para a gente, né? Em alguns casos, a questão do gênero, tá? Que pode ser que nós tenhamos aí, não tenhamos divulgados todos os gêneros a contento, ou do jeito que nós acreditaríamos com antecedência, mas com certeza o tema é a única coisa que a gente não vai ter acesso, tá bom? Então, tudo o que você colocou ali da questão da estrutura e do processo de fazer a redação é o mesmo do processo das 8 redações. É o mesmo da questão das redações, das 8 redações do ano, tá? Não vai ter diferença nesse sentido, ok? Só de novo. Oi, Doriana. desculpa. É que lá no site já tem essa informação das palavras, tá bom? Por isso que a gente está Tá. frisando a importância de vocês acessarem o site, o regulamento, o edital, porque já tem essas informações. Então, do sexto ao nono ano, por exemplo, o aluno deverá apresentar de 50 a 200 palavras. E no ensino médio, de 80 a 350. Então, vamos frisar novamente. Acessem o site, leiam o edital, o regulamento, porque tem informações importantes e muitas informações aqui que a gente está retomando bastante. Lá está bem claro para a gente, tá bom? É um recorte que o Juliano pegou de lá, né? Tá certo? Isso, provavelmente. A correção será feita de forma síncrona? Sim, né? O estudante faz e aí depois a banca vai fazer essa correção e o professor também vai ter esse tempo para fazer a correção dentro daquele período que nós falamos, ok? Por favor, alguma indicação? Se alguém descobrir, a gente precisa saber também. Por enquanto, não temos indicação de tema, gente. Absolutamente nada, tá? Não. Bom, João, eu acho que é isso, né? É, Esclarecemos bastante as dúvidas. Só permaneceu uma pessoa como levantada, que é a Valéria. Valéria, você tem um tempinho assim bem curto para fazer a sua pergunta e nós respondermos. Eu só quero frisar uma coisa que talvez não tenha ficado tão forte para vocês. Vai contabilizar no BI tanto a Redasp, o tema olímpico, quanto o gênero do mês, tá bom? Podem ficar tranquilo. Isso pode acontecer para alguns anos, ainda em agosto, as duas, e para outros vai acontecer só lá em setembro, mas aí vai contabilizar com a do mês de setembro, e de certa forma todo mundo vai ter ou em agosto ou em setembro duas redações
sendo coletadas lá no BI, tá bom? Deixa eu só fazer um agradecimento. Obrigado, Juliano. Você colocou para a gente aqui os links, né? Mas alguns desses links são links que estão aqui no PPT que nós vamos encaminhar para vocês, tá bom? Mas obrigado, Juliano, porque daí o pessoal já tem acesso agora. O pessoal de língua portuguesa teve acesso nos grupos que nós gerenciamos e, se não me engano, também foi colocado no grupo de coordenação, tá? Alguns links desses regulamentos da Redasp. Ok? Ó, a Valéria colocou aqui no chat que a questão dela já foi respondida, então eu acredito que esclarecemos todas as dúvidas, né, João? Só para vocês saberem, nós pretendemos fazer até o final de agosto reuniões regulares toda quarta-feira, às 14 horas, para ir tiramos as dúvidas de vocês e trazendo esclarecimentos para que as coisas andem da melhor forma possível, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesite em nos perguntar, ou lá nos grupos, ou por telefone, ou por WhatsApp, enfim. Os caminhos vocês já sabem, só não permaneçam com as dúvidas. Surgiu alguma coisa, nos pergunte para a gente fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível e para a gente ter um evento bonito também, como a gente teve da OMASP, para que a gente possa incentivar os nossos estudantes a participarem das Olimpíadas e de ter o seu texto reconhecido, né? Porque muitas vezes eles perguntam para a gente, por que que eu estou escrevendo isso aqui ou para quem que eu estou escrevendo? Então, é para participar de uma Olimpíada, é para ser reconhecido pela sua escrita, é para elevar o seu nome, o nome da escola, da sua comunidade. Ah, posso dar um spoiler? Pode. Dri? Posso? Então, assim, ó, quando chegar lá em novembro, dezembro, quando nós vamos fazer o evento nosso tão lindo quanto foi o de matemática, por favor, nós vamos divulgar isso agora, né, um pouco antes, mas nós temos certeza que tem muita escola com trabalho de slam aí, então, enquanto redação, nós pretendemos levar os nossos slammers para apresentações lá no dia de fechamento. Então, as escolas que já trabalham e já têm seus slammers, né, aguardem que nós vamos divulgar aí. Assim que nós tivermos as datas possíveis de realização do evento e tudo mais, a gente divulga aí uma possibilidade. A possibilidade não. Nós vamos divulgar aí como pode funcionar essa questão de apresentação dos nossos slammers aí, as escolas que têm. Eu sei que não vou citar aqui, mas nós sabemos que tem escolas que têm um trabalho muito forte de slammers e pretendemos reunir e levar essa modalidade que em algum momento alguns me pediram para que nós fizéssemos aqui um campeonato da diretoria de slam, né? Nesse primeiro momento, talvez a gente não consiga fazer do jeito que nós imaginamos, mas nós vamos tentar encaixar o slam na premiação do Redasp, tá bom? Já fiquem atentos aí, já organizem os meninos. Provavelmente a gente comece com seletivas dentro da escola e, de repente, os melhores vão lá para apresentação no final do ano. Tá bom, gente? Dei o spoiler, Adriana. Agora, Verdade, eu tinha até esquecido. A ai gente de vai mim ter um se eu não outro cons- movimento também, né, para o slam. Isso mesmo, João. Exatamente. Ai da gente se a gente não conseguir, né, Adriana? É Tá bom? isso, é isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, engajamento, pela devolutiva já da formação que vocês estão colocando aqui. Para todo mundo que está mandando beijo, beijo para vocês também. Eu quero ver todo mundo lá para a gente fazer um evento bem bonito na cerimônia de entrega, tá bom? É isso. Obrigado, Da minha gente. parte, muito obrigada, pessoal. Obrigado pela participação. Nós vamos encerrar a gravação e assim que nós tivermos todo esse pacote fechado, nós mandamos para vocês o pacote fechado, porque demora um pouquinho, né? A gravação ficar pronta. Nós jogamos o link da gravação no PPT e encaminhamos nos nossos grupos de WhatsApp e também por e-mail. Tá bom, gente? Obrigado, boa tarde.